Boa noite com Maria. Receba o beijo de Nossa Senhora antes de dormir. Quando Deus nos honra, o diabo é humilhado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Ó glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-nos, São José. Mensagem para o dia 2 de março. Testemunhar Deus com sua vida. Testemunhar Deus com a vida. Dá-me uma prova do vosso favor, a fim de que verifiquem meus inimigos para a sua confusão, que sois vós, Senhor, meu sustento e o meu consolo. Salmo 85, 17. Uma pessoa unida a Deus é um reflexo de bênção aonde quer que vá. Todos que a encontrarem conseguirão sentir a presença divina nela. E mesmo que não saibam explicar de forma espiritual, dirão que sentiram algo bom em sua presença. Deus, quando tem a liberdade de ser Deus em nós, nos torna uma espécie de sacrário itinerante. Irradiamos o Altíssimo, mesmo sem fazer esforço, sem evangelizar, sem falar de religião. E quando Deus age em seus filhos e eles testemunham o milagre por meio de suas vidas, o inimigo é confundido e envergonhado. Palavra-chave: milagre. Gente, a marca do cristão precisa ser o amor e a alegria. Porque se a gente para pensar, e se todos os dias nós nos lembramos desse mistério grandioso que é existir um Deus que me criou, me quer por filha, e apesar dos meus erros, das minhas preguiças, das minhas más inclinações, das minhas más tendências, que todo dia eu tento ser melhor e erro e eu caio, mesmo assim, Deus acredita no meu potencial, Deus acredita que eu possa olhar e ver as coisas lindas que Ele me faz, que eu possa testemunhar o quanto Deus já fez por mim, o quanto Ele me protege, o quanto Ele me cuida, o quanto Ele me ama. Então Deus olha para mim, mesmo eu sendo tão pequenina diante da imensidão que é esse universo, sou uma criatura dele, e mesmo com todas as minhas imperfeições, eu me coloco a amá-lo, eu me abro a isso, eu me abro a seguir e a servir, testemunhando esse amor. Gente, claro que todas as pessoas passam por perrengues nessa vida. Isso é indiscutível. Todo mundo tem problemas, todo mundo passa por dificuldades. Porém, o cristão, ele não olha só para as dificuldades. Porque na nossa vida nós temos várias áreas: a saúde, a economia, a nossa família, as nossas amizades, o nosso trabalho. E o trabalho é diferente da economia no sentido de que tem o ambiente de trabalho, os colegas de trabalho, os chefes ou superiores no trabalho, e tem o quanto esse dinheiro está rendendo na nossa mão, se a gente está conseguindo pagar nossas despesas, se está sendo ali no limite, se tem aparecido outras contas que têm balanceado o nosso sistema econômico familiar. Então, assim, é muito difícil
que a pessoa tenha problema em todas as áreas da sua vida. E isso que eu não falei ainda, o matrimônio e os filhos, né? Que são compartimentos diferentes. A nossa vida não é feita de caixinhas, mas nós temos áreas diferentes, isso é uma verdade. E dificilmente estaremos com problemas em todas as áreas. Então, como um bom cristão, nós vamos sim, não estou dizendo que nós temos que esconder os nossos problemas das pessoas à nossa volta. Porém, se coloque no inverso. Então, você convive com uma pessoa que está sempre reclamando. Se está sol, reclama. Se está frio, reclama. Se está chuva, reclama. Se está poeira, reclama. Tudo a pessoa reclama. Você convive, se você conviver com uma pessoa que sempre olha os problemas da vida, mais cedo ou mais tarde você vai cortar a volta dessa pessoa. Essa pessoa nunca chega contando uma coisa boa, porque há quem diga que o melhor seja, quando estamos em termos de projetos, não ficar contando para todo mundo para não atrair aqueles olhares maldosos, aquelas falas desnecessárias. Ó, eu estou pensando em trocar de carro. Ah, mas será que é o momento? Ah, mas por que você vai fazer mais uma conta? Ah, mas não sei o que, não sei o que. Então começa a falar umas coisas que não tem necessidade. Porque eu cheguei e falei que eu estou pensando em trocar de carro. Eu não cheguei e falei qual a sua opinião para que sobre o assunto eu quero trocar de carro neste momento. E muitas vezes o que a gente fala, a outra pessoa que ouve se sente na liberdade de dar opinião, sendo que a gente não pediu, né? E aí demora a acontecer, o que que acontece? As pessoas acham que tem o direito de ficar cutucando isso na gente. Nossa, mas já tem um tempo que você falou que quer sair desse apartamento e ir para uma casa e até agora nada? Tá difícil, hein? Aí quer jogar assim um peso, um balde de água fria. E se você é suscetível a se importar com o que os outros falam, mais ainda, fecha a boquinha e não fale dos seus planos. Eu sou uma pessoa, tem algumas coisas que as pessoas me falam que eu fico ali remoendo por um tempo. Isso é verdade. Mas opinião dos outros não faz muito a minha cabeça, não. Eu não me importo muito, não. Então, assim, que nem eu mesmo falo que já faz um tempo que eu quero mudar, sair do apartamento e ir para uma casa. Eu tenho os meus motivos. Se as pessoas falarem para mim, nossa, mas morar em casa é perigoso e não sei o quê, colocar qualquer coisinha, eu não me importo. Eu não ligo, eu mudo de assunto, entra por um ouvido, sai pelo outro, não passa pelo meu cérebro, eu não registro, não me importo. Agora, se você é uma pessoa que se importa com a opinião alheia, cuidado com quem, para quem você se abre, tá? Por você. A maldade do outro, a inveja do outro, eu não sei até que ponto interfere na nossa vida. Mas cuidemos, nos resguardemos. Agora, enquanto cristãos, o que que nós queremos? Levar o nome de Cristo adiante? Testemunhar o amor de Deus? Se é isso que você quer, então vê se veste um sorriso aí, por favor, e para de ficar falando dos seus problemas, porque veja, o que que você quer o tempo todo, falando de problemas, o tempo todo pedindo para as pessoas rezarem por você? Fala para mim o que que você quer. Que as pessoas olhem para você e tenha dó, que tenha sinta piedade de você, que olhe para você e pense, nossa, aquele ali é um coitadinho.
Eu tenho uma dó daquela fulana que vive na igreja, tenho um dó daquele ciclano que vive rezando, vive com um terço na mão, vive falando de Deus, mas está sempre no problema, está sempre na pindaíba, está sempre reclamando. Tá vendo? É esse tipo de atenção que você quer? Primeiro, você está sendo alvo de atenção. Você não está sendo muito cristão, porque o cristão ele segue a Cristo e ele quer que Cristo cresça e ele diminua. Como que Cristo vai crescer se eu estou o tempo todo pegando o palco só para mim? Se eu pego o palco só para falar dos meus problemas, das minhas tristezas, das minhas amarguras, das minhas provações? Como que eu vou levar o nome de Deus se eu só falo de problemas? Então Deus é problema? É isso que você quer dizer? É isso que você quer testemunhar? Por quê? Depois que você venceu ali aquele problema, aquela dificuldade, aí você conta e testemunha o quanto Deus agiu na sua vida, o quanto Deus foi maravilhoso. Então, cuidado, o que você fala é propaganda. A forma com que você se comporta é propaganda. O seu semblante, seja com um sorriso, com a cara amarrada, é propaganda. Mas e aí, garoto propaganda? Você quer fazer propaganda do céu? Você quer fazer propaganda de um Deus maravilhoso, rico em misericórdia, de uma mãe maravilhosa que nos ama, que nos protege, que nos orienta, que nos leva para Jesus? Ou você está fazendo propaganda lá da concorrência lá de baixo, que só quer que a gente olhe para baixo, que a gente é o centro do mundo, que eu sou um coitadinho, que eu sou um miserável, que eu sou digno de dó, que as pessoas têm que olhar para mim e ter dó de mim. O que que você, cristão, quer testemunhar? Os milagres que aconteceram na sua vida? Você leva um sorriso porque você vive e testemunha a alegria de Jesus em sua vida? Ou você, cristão, quer me dizer que Jesus não traz alegria ao seu coração? Ou você quer me dizer que, sendo cristão, você abraça a tristeza e faz sociedade com ela em tudo na sua vida? Quem é de Deus busca a Deus, testemunha a Deus, vive Deus e dá espaço para que Deus seja Deus na sua vida. Gente, quantas vezes eu venho aqui, ou se você me encontrar no dia a dia, você vai me ver conversando e falando uma série de coisas, mas vocês não fazem ideia das coisas que acontecem realmente, pontualmente na minha vida, quais são os problemas que eu passo. Aí vocês acham que eu vivo numa bolha, que Deus me colocou numa bolha e que eu não tenho problemas? Claro que eu tenho. Só que se eu falar dos problemas, eu volto o olhar das pessoas para mim e não para um Deus que eu sirvo. Então eu não estou testemunhando Deus. Quando eu conto que no passado eu passei por isso, por isso, por isso, e a mão de Deus me sustentou, aí eu testemunho o amor, a bênção de Deus em minha vida. Agora, se eu reclamo do clima, se eu reclamo da saúde, se eu reclamo dos vizinhos, se eu reclamo do prefeito da cidade, se eu sou um poço de reclamação, gente, o que que eu estou dizendo? Que não tem Deus na minha vida. Porque onde Deus está, a bênção se instala. É claro que nós temos problemas, porque nós vivemos nessa vida terrestre, nessa vida terrena. É lógico. Eu tenho problemas, você tem problema, todo mundo tem problema. É um verbo que a gente conjuga. Eu tenho problema, você tem problema, todos temos problemas. É uma conjugação natural. Porém, porém, não é a
todo tempo que eu vou me sentir tão fragilizada a ponto de precisar ficar pedindo oração, ficar reclamando. E quanto mais eu olho para os problemas, maiores parece que eles ficam. Então, o conselho de hoje, a meditação de hoje, a reflexão é para que a gente perceba os milagres. Já tem muita gente no mundo tirando Deus da equação. Ah, porque o aquecimento global, sério, nada contra a ciência, não é isso. Mas será que nunca é a mão de Deus pesando sobre a humanidade? E aí eu olho alguns acontecimentos e eu faço umas ligações da minha cabeça e falo, nossa, o povo está pedindo. O povo está pedindo esses problemas. Porque por meio dessas dificuldades o povo pode se purificar, se voltar para Deus, olhando, pedindo, voltar a rezar, se perceber insignificante nessa terra. Porque assim, quando eu trabalho, estudo, vou e conquisto, eu começo a achar que sou eu, pelo meu esforço, pela minha dedicação, porque eu corro atrás, porque isso, porque aquilo, e vou esquecendo de Deus. E o mundo está cada vez mais frio, as pessoas estão esfriando no seu amor, na sua empatia, na solidariedade, e estão tirando Deus da equação. Parece que Deus não faz parte na vida de muita gente. Eu me assusto, algumas vezes eu vejo pessoas que se dedicam a isso, saem fazendo enquetes na rua e pergunta o valor de Deus na sua vida, se a pessoa acredita em Deus, e as pessoas claramente dizem: não, para mim não faz diferença. Não, não penso nisso. Ah, eu acredito que não exista, não. Então, já tem um monte de gente que pegou Deus, colocou numa caixinha e jogou bem longe. Se nós cristãos não testemunharmos o quanto Deus é bom em nossa vida, e seja sincero, Deus é maravilhoso na sua vida. Deus te dá muitas coisas, Deus já te presenteou com inúmeros milagres. Então, vamos testemunhar isso daí. Deus precisa? Não. Só que é justo. A gente cansa de ouvir dizer que precisamos de uma sociedade mais justa. Vamos começar com esse pequeno ato de justiça, que é maior do que qualquer outro. Reconhecer que Deus é Deus. Vamos dar, primeiramente na nossa vida, o trono que Ele merece. Vamos deixar que no nosso coração e nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, nós pensemos em Deus, nas coisas boas de Deus. Tem problema? É o seguinte, se você não sabe, eu vou te falar. Quando a gente tem um problema, tá com as faculdades mentais em dia? Beleza. Pense a respeito. O que que eu posso fazer? Eu posso fazer isso, talvez isso. Enumera algumas alternativas que você tem. Enumerou? Pronto, é isso. Vai atrás de fazer o que você precisa fazer. Coloca nas mãos de Deus, fala, Senhor, diante desse problema eu julgo que seja isso que cabe a mim fazer. Gostaria de contar com as suas bênçãos. Se não for nada disso, que o Senhor me mostre o que é que eu tenho que fazer. Por hora, a minha inteligência me diz para fazer isso, vou fazer isso. E corre atrás de fazer, acreditando que Deus vai te abençoar. E que se não for isso que você deve fazer, Deus vai te abençoar, mostrando ou apresentando mesmo a forma com que deve ser resolvido. Agora, a ciência mesmo garante que o estado de espírito da pessoa, o humor da pessoa, o emocional da pessoa conta muito em qualquer aspecto,
seja ele num processo de cura, num processo de reabilitação. Esse ânimo é muito importante. E nós que somos cristãos, nós não acreditamos, pelo menos não deveria, não acreditamos em pensamento positivo. Tem um filósofo ateu que ele fala assim: eu não acredito nessa história de pensamento positivo. E se você insistir comigo, eu vou te levar no alto de um prédio e vou falar para você: pensa positivamente que você tem um par de asas, porque eu vou te jogar. É uma situação extremada? É. Mas é para evidenciar que só eu pensar não resolve, só eu acreditar, eu ter um pensamento positivo não resolve. E ao contrário, eu posso trazer problemas para a minha vida. Então, tem uma situação posta, tem um fato acontecendo, um problema real. Eu vou pensar nas alternativas, o que é que cabe a mim fazer. Eu vou fazer o que cabe a mim, colocando em oração, pedindo para que Deus abençoe os meus projetos, sim, e que da, se não for da forma como que Deus quer, que Ele mostre a forma como que Ele quer e me faça ver também, né? Às vezes eu tenho que falar, Senhor, ó, o Senhor fala comigo, mas fala um pouquinho mais alto, porque eu tô aqui atarentada nas coisas do dia a dia, eu posso não perceber, porque Deus é sutil. Então nós precisamos silenciar com bastante frequência para ouvi-lo. Precisamos limpar não apenas o óculos, mas os nossos olhos espirituais para ver os milagres de Deus. Se eu treinar o meu olho só para encontrar problemas, só para encontrar dificuldades, só para encontrar a ação do maligno no mundo, eu não vou conseguir ver as bênçãos de Deus, os milagres de Deus, os carinhos que Deus faz conosco no dia a dia. Então, peça isso para o teu anjo da guarda especificamente, para meu anjo da guarda me acompanha nesse dia e me mostra porque eu já não estou vendo o agir de Deus. Eu tenho prestado muita atenção nos problemas e eu não vejo as bênçãos. E eu sei que isso está corroendo a minha alma. Então, meu anjo da guarda, me ajude. Me ajude a ver a presença terna de Nossa Senhora na minha vida, os carinhos de Nossa Senhora para comigo. Quantas vezes a gente vai caminhando para o trabalho ou para algum lugar e a gente só olha para o chão e vê ali um monte de flores caídas porque deu um vento, porque choveu, mas nós não vimos no dia anterior, na semana anterior, que as árvores estavam floridas porque a gente não olha para o céu, porque a gente não olha para o alto, porque a gente fica olhando para baixo. Converse com um fisioterapeuta e você vai ver. Se você ficar olhando só para baixo, e o povo que anda de celular que fica assim, vai conseguir uma corcunda, uma dor nas costas, aí sim você vai ter problema. Fica olhando para baixo encurvado, aí você vai ter problema. O girassol é símbolo do cristão, porque o girassol ele fica para cima, desde que tenha sol, e ele gira com o passar das horas do dia, porque ele procura o sol. Então, cristão, seja um girassol e deixa Deus ser o astro-rei da sua vida, ser a fonte de luz e de calor na sua vida. E procure esse Deus ao longo da vida, ao longo do dia a dia. Se movimenta. Não fica só olhando para baixo, não. Quando está sem sol, eu nunca reparei, mas já ouvi dizer que o girassol ele abaixa. Sim, é verdade. Aliás, ele se abaixa. Então, assim, nós, quando não percebemos Deus na nossa vida, nós também nos abaixamos, nos curvamos, deixamos
que os problemas sejam um peso na nossa cabeça, no nosso coração, no nosso pensamento, nas nossas falas. As nossas falas. Eu esqueci de ativar ali o modo avião e tá chegando notificações, desculpa. Se a gente não prestar atenção na luminosidade do nosso Deus, o quanto Ele nos aquece com seu amor, no quanto Ele nos ilumina para nos a palavra não está saindo, para nos dirigir, nos impulsionar para irmos para frente, a gente começa a ficar que nem dizem que o girassol fica quando não tem sol, curvado para baixo. Você acha que isso é testemunho de cristão? Curvado para baixo, olhando para baixo? Não. O cristão, ele vive bem, porque ele sabe que se tem um problema na vida dele, Deus vai tirar um bem maior. Se você está passando por uma tribulação, se você se apega nas mãos de Nossa Senhora, você passa por essa tribulação e sai mais forte, sai testemunhando. Já aconteceu isso várias e várias vezes na sua vida. Não é coisa da minha cabeça, não é história da carochinha. Você já viveu isso. Então Deus está conosco o tempo todo. Só que nós temos que perceber. Nós temos um inimigo que constantemente quer tirar o nosso foco de atenção de Deus, das coisas bonitas, das coisas belas, das bênçãos, dos milagres, para que nós olhemos sempre para as tragédias, os problemas, as dificuldades, as provações. Então, meu irmão cristão, seja esperto, não dê audiência para aquilo que vai te entristecer, para aquilo que vai sugar as suas forças e as suas energias. Temos dificuldades? Temos. Temos problemas? Temos. As nossas energias, nosso ânimo, a nossa vitalidade, a nossa vontade de sonhar, de projetar, vai sendo diminuído enquanto a gente passa pelos problemas. É verdade, mas o Sagrado Coração de Jesus é uma fonte inesgotável de amor, de graças, de força, de fé. Problemas? Todo mundo tem. Tem épocas que a cruz pesa mais. E aí, nessas épocas, você pede oração. Para algumas pessoas, não precisa pedir para todo mundo. Nem todo mundo te ama como deveria. Então, para de fazer propaganda errada. Abençoe as pessoas. Abençoe o seu olhar, o seu falar, o seu sentir, o seu pensar, para que você, sendo a primeira pessoa que deseja a bênção de Deus para você, você seja a primeira pessoa a reconhecer o quanto Deus faz na sua vida e assim nós vamos testemunhar as bênçãos e as alegrias que esse Deus maravilhoso nos dá. Palavra-chave de hoje, milagre. Tem aos montes. Abre os olhos, coloque a lente da espiritualidade e vejamos. Boa noite, dorme com os anjos. A mãe te ama.